Irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, livro do Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o final do capítulo, no verso 26. Na última vez que eu estive pregando, faz bastante tempo, já faz 4 semanas. Depois disso, eu preguei em César, participei da eleição, preguei em Salesópolis, aí depois de um mês quase, estamos aqui novamente. Capítulo 4, nós na última ocasião pregamos do verso 1 até o verso 8. Eu retrocederei até o verso 8 para que a gente possa dar aqui pegar toda essa perícope, tá? Perícope é uma expressão que a gente usa, uma expressão técnica de um texto onde você tem começo, meio e fim de uma história, tá? De uma sequência de fatos. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo me encontrar, ou quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão foi Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, nós temos uma visão bastante desoladora, por assim dizer. Veja, Deus criou um mundo perfeito,
Deus organizou esse mundo, colocou nele um homem, estabeleceu uma aliança que nós chamamos de aliança da criação ou aliança de vida. Debaixo dessa aliança havia uma outra aliança, uma aliança que nós chamamos de aliança de obras, que determinava que Adão ele deveria obedecer para continuar vivendo. Se ele desobedecesse, viria a morte. Deus deixou tudo organizado, estabeleceu essa aliança, colocou no jardim, fez um jardim no mundo, né? Ele colocou um jardim. E no jardim ele colocou o seu representante, seu vice-gerente ou seu vice-regente, para que pudesse ordenar a criação e governar a criação sob a tutela ou sob o senhorio de Deus. Passado esse momento inicial que nós temos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, chega o fatídico capítulo 3. A serpente, usada pelo diabo, induz a rebelião. O homem, por sua vez, quebra a aliança, peca contra Deus, se rebela, e agora, aparentemente, tudo está perdido. O homem pecou, Deus estabelece um castigo para esse homem que havia pecado, ele já não mais viveria na presença do Senhor como vivia antigamente, de uma forma especial na presença de Deus. Ele é expulso do jardim e mandado para o Oriente, e ali agora ele precisa continuar vivendo. A pergunta que vem agora é: como Deus vai conduzir essa criação, aquilo que ele criou, em um mundo manchado pelo pecado? Como que Deus vai fazer? Bom, nós já temos um lampejo da maneira que Deus vai fazer isso no próprio capítulo 3. Quando Deus amaldiçoa a serpente, e pela serpente, por ilação, a maldição é lançada sobre o diabo que está usando a serpente. No mesmo momento que Deus amaldiçoa, ele já lança uma mensagem de esperança, uma promessa, na verdade. Ele diz que o descendente da mulher e o descendente da serpente, note, presta atenção, é tudo filho de mulher, tá? Não vai vir reptiliano, essas coisas malucas que vocês escutam por aí, é coisa de gente que está cheia de coisa, de minhoca na cabeça. Não tem nada disso. Os descendentes seriam todos de mulher, é claro. Mas um deles apresentaria a característica da serpente, enquanto uma outra parte desses nascidos de mulher representariam ou apresentariam, melhor dizendo, as características do Criador. É dito que Deus colocaria inimizade entre essas duas descendências que permaneceriam vivendo paralelamente, mas haveria uma inimizade entre elas. E que no final das contas, um dos descendentes da mulher esmagaria a cabeça da serpente, embora a serpente lhe mordesse o calcanhar. E então chegamos no capítulo 4. E quando chegamos no capítulo 4, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a descrever ou responder a pergunta: como Deus cumprirá a sua promessa, ou como Deus conduzirá a sua criação após a queda. E a impressão que nós temos, e a impressão que... Veja, você já conhece toda a história. Mas Adão e Eva não conhecem. Eles estão vivendo a história. Nós temos o benefício do tempo, nós temos toda a escritura registrada aqui. Adão e Eva não tinham nada disso. Eles não sabem o que vai acontecer, eles estão só vivendo. Quando a gente... Imagina agora, vamos seguindo, se deu o benefício aí, ou a oportunidade de imaginar a história à medida que ela vai acontecendo. Vamos chegar no capítulo 4 e vamos nos surpreender como Eva surpreende. Ela tem um filho. Pairava uma dúvida sobre Eva. Ela continuaria tendo filhos? Deus disse que sim. Aparentemente, Eva não tinha muita certeza. Porque quando nasce o primeiro filho, o que ela diz? Ela faz a sua declaração, que são importantes, essas declamações ou essas aclamações, quando nasce alguém. Ela diz o quê? Concebi um varão com a ajuda do Senhor. Então, Deus cumpriu a sua promessa.
ele permitiu que eu tivesse filhos. E mais do que isso, o que está subentendido ali é que Eva imaginava que aquele era o descendente. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Já na primeira geração, está tudo resolvido. Mas o que a gente vê é que aquele que a Eva achava que seria o representante, o descendente, ele na verdade ele era um descendente da serpente. E ele vai apresentar as características da serpente. Lembra que Jesus diz a respeito da serpente? A serpente, ou melhor, a respeito do diabo, né? Que é a serpente, é o diabo que usa a serpente. Ele diz que o diabo ele é homicida desde o princípio. E o que Caim faz? Ele mata. Ele mata o seu irmão. No capítulo, no primeira parte do capítulo 4, né, que vai do verso 1 até o verso 8, nós vemos o primeiro culto. E no primeiro culto, nós já temos alguém que apresenta um culto de maneira ineficiente, Caim. E Abel, que apresenta um culto que é agradável a Deus, aceitável por Deus. Deus rejeita o culto de Caim, aceita o culto de Abel. E Abel, movido de inveja, movido de orgulho e soberba, de idolatria, ele mata o seu irmão, e agora nós chegamos ao ponto que começa o texto que nós lemos hoje. Bom, esse texto que nós lemos, do capítulo 4, ele pode ser facilmente dividido em 3 partes. Você vê como o texto vai caminhando, como Moisés vai caminhando com o texto e nos conduzindo diante da história que vai se desenrolando. Uma coisa importante para a gente notar aqui, irmãos, é um erro comum que a gente adota. Quando a gente vai lendo, nós vamos imaginando que a história, que o relato é somente uma história de como as coisas estão acontecendo. Mas não é assim não é assim de verdade. Não é assim que é, de fato. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é a maneira como Deus está conduzindo a história. A história não é sobre Caim, como a gente pode imaginar, ou sobre Abel, como a gente pode imaginar. A história é como Deus vem conduzindo a sua promessa e a humanidade e a história através do tempo. O que nós estamos vendo aqui é como Deus vai conduzir a história a partir de uma humanidade caída. A primeira sessão aqui do texto, a gente encontra do verso 9 até o verso 16. O rei, a história do rei. Lembra como nós começamos lá no capítulo 1 de Gênesis? O que nós encontramos na estrutura bíblica é um rei que cria o seu reino e estabelece uma aliança. E coloca um mediador. O primeiro mediador é quem? Foi Adão. E foi um péssimo mediador. Deus vai providenciar mediadores até que ele providencie o melhor, o mais eficiente, o verdadeiro mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o rei julga a rebelião. A rebelião de Adão e Eva não passa despercebido. A rebelião de Caim também não. O Senhor reina, ele julga a rebelião, mas ele continua exercendo misericórdia. Vamos lá. Vamos seguir aqui, todo o verso 9 até o verso 16. Bom, Caim matou Abel, e agora o Senhor vai até Caim. Note, isso é importante, muito importante. É sempre Deus que vai atrás do pecador. O texto diz assim, disse o Senhor a Caim. Caim não vai até Deus. Adão também não foi até Deus. É sempre Deus que vai atrás do pecador, seja para redimi-lo, ou seja para julgá-lo e condená-lo. Sempre haverá um julgamento. E a iniciativa sempre vem de Deus. Disse Deus a Abel, disse o Senhor a Caim, onde está Abel? Você consegue perceber um paralelo entre o capítulo 3 e o capítulo 4 aqui? Lembra que poucos capítulos, a gente não sabe quanto tempo ocorreu entre uma coisa e outra, mas há poucos versículos, poucos capítulos não, foi um capítulo anterior. Deus já tinha feito essa pergunta, ou uma pergunta muito parecida. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chega no jardim e ele fala, o quê?
Adão, onde estás? Bom, mas agora não é Abel que está fugitivo. Quem é que está fugitivo? Caim está fugindo. E Deus não está muito interessado em saber onde está Caim, porque ele sabe onde está Caim. E ele sabe onde está Abel. Mas ele quer agora que Caim diga. E aí a pergunta é, onde está Abel, teu irmão? Cadê? Cadê Abel? Bom, Deus sabe. Ele não precisa que a Caim conte para ele. Até porque no restante da narrativa você vai ver que Caim não conta. Deus vai dizer que ele sabe. Deus sempre, irmãos, ele vai fazer esse caminho. Antes do julgamento, ele faz o homem confessar. Ele chama o homem à responsabilidade. Deus continua tratando o homem, mesmo depois da queda, como um ser moral. Você e eu, e Caim também era, feito à imagem de Deus. E nós continuamos tendo essa imagem de Deus. Ela está distorcida, gravemente, profundamente distorcida, por causa do pecado. Mas nós continuamos sendo a imagem de Deus. Onde é que está Abel, Caim? E aí, veja, diferente do seu pai, que respondeu, quando Deus o chamou, tentando tirar a culpa de si, mas Caim, ele não confessa. Ele vai mentir. O que ele diz? Qual é a resposta de Caim? Não sei. É lógico que ele sabia. Mas de uma geração para outra, o pecado está se aprofundando. E o que nós vamos ver, irmãos, aqui nesse capítulo, é como o pecado vai aumentando de geração em geração. Como a coisa como a coisa vai contaminando. Como a maldade vai proliferando, e não só proliferando, ela vai aumentando, vai se intensificando. Ele responde, não sei, ele mente. O seu pai teve a hombridade, pelo menos, de dizer, olha, eu me escondi, porque eu percebi que eu estava nu. E aí Deus pergunta, né, quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Adão não nega. Ele diz, a mulher que o Senhor me... ele confessa, mas foi a culpa da mulher. Caim, ele mente. Não sei. Mas ele não para por aí. Olha a ousadia. Quando você lê isso aqui, eu penso, mas é abusado esse Caim, viu? Não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Por acaso eu sou babá do meu irmão? Para saber onde que ele está? Eu não sei. Ele não reconhece o seu pecado. Ele não confessa. Ele não está arrependido. Não há nada disso em Caim. Na verdade, ele se convence de que o que ele fez está certo, ele fez o que devia fazer. Então disse Deus, você não quer confessar, né? O que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Nessa cena, irmãos, nós estamos vendo um novo tribunal sendo estabelecido. E a testemunha contra esse tribunal é quem? O sangue de Abel. E pela primeira vez, sangue é derramado, sangue humano é derramado. O homem é morto. Havia uma maldição lançada sobre o homem, ele morreria, ele viveria lutando contra a terra a vida toda até que ele perdesse. Mas aqui, na vida de Abel, não houve o curso normal da nossa existência. A vida dele foi interrompida de forma abrupta, violenta. A terra que antes tinha sido criada para gerar vida, dela sairia mantimento e tudo mais, ela agora se abre para receber o sangue e é devolvida a ela aquilo que dela primeiro saiu. O corpo tomba e agora o pó volta à terra como era e o espírito voltou a Deus que o deu. A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Você pensa que eu não sei?
você matou seu irmão. Agora a terra da onde você foi tirado recebeu o sangue dele, recebeu o corpo dele, e ele está voltando porque você matou. Assuma a sua responsabilidade. Adão culpou Eva. Eva a serpente. E ambos, Adão e Eva, culparam a Deus por, por, por ilação, porque foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi, eu estava aqui de boa. O Senhor me deu esse problemão aí. E a mulher falou, mas foi a serpente que o Senhor criou também, que me enganou. Caim também, como todos nós, irmãos, ele transfere a culpa. Não está escrito aqui, mas quem foi que Caim culpou pelo fato dele não ter sido aceito no seu culto? Foi Abel e Deus. Contra Abel ele não pode fazer, contra Deus ele não pode fazer nada. Então ele fez o quê? Caim matou Abel. Deus então agora julga. A sentença vem: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Você é maldito porque você derramou sangue, porque você matou uma pessoa. Você é maldito. Quando lavrares o solo, não te dará a tua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Veja, aquele que do solo havia tirado o seu culto, um culto ruim, por causa do coração, do seu próprio coração, mas da terra que ele tinha dado os frutos que ele ofereceu como culto a Deus. Agora não vai dar mais a ele. Ele vai tentar plantar e não vai dar mais certo. Nada vai sair. Ele tirou a vida de alguém e a sentença que é dada será semelhante àquela que ele cometeu. Você derramou sangue sobre a terra agora vai se revoltar contra você. Ela não vai te dar o seu fruto. Caim percebe uma coisa importante adiante. Ele vai perceber que por causa do castigo que Deus tem dado para ele, ele será errante e fugitivo pelo mundo, fugindo inclusive de Deus. Porque essa é a sequência daqueles que vivem pelo pecado. Eles fogem de Deus. Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Caim agora está fugitivo diante de Deus. Ele tirou o irmão do convívio humano. Agora ele próprio será tirado da convivência do seu grupo familiar. O pecado vai aumentando e atingindo amplitude maiores do que a gente imaginava. Ele afeta a relação com Deus, no culto. Ele afeta a relação entre irmãos. E nós veremos em breve que ele afeta a relação no casamento, em todas as outras esferas. Veja, irmãos, o orgulho de Caim levou ele à idolatria. Porque quem era o ídolo de Caim? Não tinha nenhuma estátua lá que ele adorava, o texto não diz nada disso, a gente não tem por que supor isso. Quem era o Deus de Caim? Ele próprio. Ele próprio. Ele vivia para satisfazer suas próprias vontades. O orgulho levou à idolatria, a idolatria levou ele a prestar um mau culto, o mau culto que ele prestou levou ele à rejeição, e daí vem a inveja, a ira, e a ira levou à morte de seu irmão. Então Caim diz ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Perceba uma coisa aqui, irmãos. Que momento que Caim se arrepende aqui? Ele não se arrepende. Ele não se arrependeu. Não há arrependimento nenhum. Na verdade, Caim não está arrependido. Ele está com medo das consequências. E é assim que o ser humano é. É assim que você é também. Muitas das vezes, nós não estamos arrependidos pelo pecado. Nós estamos com medo das consequências. E quando a consequência vem, a gente fica triste. Ah, não devia ter feito. Mas não porque você não queria ter usufruído do pecado. Porque você não gostou das consequências. Eu lembro uma vez um
uma pessoa que convivia com a gente na igreja, e um dia ele conversando com a minha mãe perguntou como é que ele estava aí, como é que sabe como é que você está, irmão? Ele falou, tô bem, estou meio pensativo essa semana, era uma coisa assim, a história, tá? Aí minha mãe, por quê? Ele falou assim, não, porque há uns 20 anos atrás, eu quis matar um homem. Olha a história. Eu quis matar um homem e não matei. E minha mãe falou assim, então, graças a Deus, né, que você não matou o homem, né? Ele falou, pois é, devia ter matado. Se eu matasse, eu já estava livre. Ele não fez o que ele queria fazer, não porque ele sabia que era certo. Ele fez com medo das consequências. E depois, olhando para trás, ele falou, nem era tão grande a consequência assim. Caim não está arrependido pelo que ele fez. Ele acha que ele fez o que ele devia ter feito. Na cabeça de Caim, ele fez a coisa certa. Deturpação por causa do pecado. Mas agora ele está com medo das consequências. Veja, em quem Caim está pensando? Nele mesmo. Nele mesmo. O Senhor me lança da tua presença, quem achar vai me matar. E é normal, uma coisa comum também no nosso pecado, quando a gente comete, como Caim, a gente não é tão diferente de Caim. A gente só não chega aos extremos que ele chegou. Mas isso é graça. Graça comum de Deus. Ele restringe, mitiga o nosso mal. Mas veja, Caim, ele está preocupado com ele, porque ele imputa sobre os outros o mal que ele mesmo fez. Ele acha que os outros são assassinos. Por quê? Porque ele é assassino. A gente pensa que todo mundo é corrupto. Às vezes por quê? Porque às vezes a gente age de forma corrupta. Achamos que, todo mundo é adúltero. Porque às vezes quem é o adúltero? Somos nós mesmos. Quem tem maldade nos olhos, acaba enxergando maldade em todo lugar. Quem é que está inventando isso? É o reverendo Diogo? Não, Jesus disse, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas você vai viver. Se você enxerga tudo com maldade, você só vai fazer maldade e sofrer maldade. Mas, olha, Deus poderia, irmãos, ter aplicado o juízo sobre Caim, matado ele de uma vez só, mas ele não faz isso. Ele mitiga o seu juízo. Ele, além de não dar todo o peso do castigo de uma vez sobre Caim, ele vai fazer algo ainda maior por Caim. O que ele vai fazer? Ele vai proteger Caim. Olha só o que o texto diz. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Deus colocou uma marca sobre Caim. Ao longo dos anos, irmãos, muita gente tentou descobrir o que era essa marca. E olha, a gente inventa de tudo. Tá? Tem gente inventando de tudo. A verdade é que nós não sabemos o que é essa marca. E por que nós não sabemos? Porque Deus e Moisés, que está escrevendo isso aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele não está nem um pouco afim de satisfazer a nossa curiosidade, porque nós somos tudo curiosos. Está um monte de informação aqui, mas o que a gente quer saber? Que marca é essa? Tem outra coisa que a gente quer saber, sabe o quê? Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Vocês já sabem. Vocês já estão pensando nisso, mas eu vou contar e vou falar, é verdade, eu pensei nisso. Bom, até aqui existe uma mensagem para Israel. Qual é a mensagem para Israel? Porque os primeiros leitores desse livro é quem? Israel, ou primeiros ouvintes desse livro, desse texto. É Israel andando no deserto. Saindo do Egito, indo para Canaã. Eles conhecem pouco a respeito do Deus dele. E agora Deus precisa mostrar o seguinte, Deus nunca faz que nem brasileiro, faz de conta que não viu. Ele sempre castigará, ou ele sempre vai requerer do pecador que ele se arrependa e vai punir o pecador pelo seu pecado. Independentemente se esse pecador é membro ou não, ou faz parte ou não do povo da aliança. Israel nunca poderia pensar diferente. O nosso Deus, ele é santo. E ele não faz concessões para o pecado. Nós também, existe uma mensagem para nós também. Qual é a mensagem para nós? Irmãos, o castigo não veio de forma imediata. Se Deus tivesse
dado o pagamento do pecado imediatamente, nós não estaríamos aqui para ouvir isso. A história teria acabado em Gênesis capítulo 3. Mas Deus, ele mantém, porque ele tem uma promessa, ele tem uma aliança com o seu povo. E ele mantém até mesmo a descendência da serpente. Todas as coisas foram criadas por um propósito. Até o ímpio para o dia do juízo. Está na Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Então nós chegamos, existe uma mensagem para nós. Às vezes a gente pensa que porque o castigo não está vindo de maneira imediata, é que Deus ele está concordando. Deus está aceitando. A gente fala ainda, Deus é brasileiro, ele entende. Deus não é como nós, irmãos. Tem um salmo que diz, Deus falando, né? Vocês pecaram e eu não tomei nenhuma providência. E vocês acharam. Deus é nosso. Deus entende. Mas vai chegar a hora que eu vou chamar vocês. E vocês vão ter que dar conta daquilo que vocês fizeram. Aí vocês vão ver. Eu não sou que nem vocês. Eu estou parafraseando, tá? Bom, chegamos então à segunda parte. O rei preserva a sua criação, mas o homem desvia suas potencialidades do propósito para o qual Deus os deu. Nós vamos encontrar aqui do verso 17 até o verso 24. Caim coabitou com a sua mulher. Aí está a segunda questão que você faz. Quem é essa mulher de Caim? Não é o que você se pergunta? Com quem Caim casou? Pastor, pelo amor de Deus, me conta. Sabe qual é a resposta, irmãos? Não sei. Provavelmente era alguma irmã dele, porque nessa época, ou você casa com a sua irmã, ou você casa com a sua sobrinha. Não tem mais o que fazer. Não tem outra. Uma sobrinha neta, não sei. Eles viviam muitos anos, centenas de anos. A gente não sabe quanto tempo Caim ficou sozinho. Mas uma hora ele casou ou com uma irmã dele, ou com uma sobrinha neta, enfim. Casou com alguém. É dessas pessoas. Não tem outra pessoa. Deus não fez uma mulher só para Caim. Vou fazer uma mulher aqui para Caim. Não. É dessas mesmo que Caim acabou casando. Mas, pois bem, coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Quando a gente para aqui no versículo 16... e Caim, ele sai errante pelo mundo, o que a gente pensa, irmãos? Que Deus deveria pular logo e contar como é que está a outra, como é que está agora, como é que está lá a outra descendência, como é que está a descendência da mulher, como é que as coisas continuam, mas Deus não tem pressa. Ele quer contar para nós como que o mundo continua existindo quando homens como Caim continuam vivendo. E como é que é? Irmãos, de maneira surpreendente. O que você imagina que viria de uma descendência dos descendentes da mulher? Só desgraça. Mas não. A cultura continua existindo. Caim foi impedido de exercer o mandato cultural na terra. Ele vai procurar alternativas e ele vai encontrar. Ele vai cumprir o mandato cultural, o mandato social. Ele vai se casar e ele vai cumprir o mandato cultural. Ele vai edificar uma cidade. Pessoas vão se juntar a ele. Ele vai ter uma descendência. A música é desenvolvida. A metalurgia é desenvolvida. Rebanhos são criados. Parece que os descendentes de Caim prosperam. Ele teve um filho chamado Enoque. E depois, o texto diz, a Enoque e ele edifica uma cidade. Aqui você já percebe algumas coisas. As cidades, elas são diferentes. Tudo bem, você tem uma ideia de um município como Mogi das Cruzes, mas não pense em cidade nesse sentido. As cidades do mundo antigo eram locais, nesse tempo aí, locais onde as pessoas se juntam para a questão de proteção. Caim não confia em Deus. Deus disse que o protegeria. Caim não está confiante nessa promessa. Ele vai se juntar a mais pessoas. Ele quer, ele próprio, estabelecer sua própria segurança. A gente continua assim. Nós continuamos assim. Ele edifica uma cidade e põe o nome de Enoque. A cidade está sendo... o nome da cidade é em homenagem ao seu filho, a um homem. A um homem. De Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael, os nomes bem legais, né? Metusael a Lameque. E aí, em Lameque, irmãos, nós vemos o auge da iniquidade dos descendentes da serpente, ou dos descendentes de Caim. Olha o que diz a respeito de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Aquilo que eu disse para vocês, o pecado
interferiu na comunhão com Deus, no culto, nas relações entre irmãos, e agora ele já está alterando aquilo que Deus estabeleceu no capítulo 2, quando ele fez uma mulher, no 1 e no 2, né, a gente encontra isso, quando ele fez uma mulher e juntou Adão, e ambos seriam uma só carne. Lameque já tem duas. A bigamia ou a poligamia já começa a surgir há poucas gerações. O mal está aumentando, e a coisa vem aumentando. E Lameque é o símbolo dessa rebelião contra Deus. Olha só, a gente encontra aqui que Jubal foi pai dos instrumentos da harpa e flauta, né? Da música. Com Jubal nós temos música. Com Jabal, os nomes bem legais, né? Aqueles que habitam em tendas e possuem gado. O outro irmão deles é meu irmão, Tubal-Caim. Ele faz ferramentas cortantes, espadas, lanças, enxadas, enfim, armas. E aí, verso 23, o auge da iniquidade aqui desse momento da geração dos descendentes de Caim. Lameque, e disse Lameque a sua esposa, irmão, sabe o que nós estamos encontrando aqui? A partir daqui, ó, verso 23, e disse Lameque a sua esposa, 2 pontos, daqui por diante nós temos a primeira música cantada no Antigo Testamento. Toda a estrutura, em português a gente não percebe, mas toda a estrutura aqui em hebraico é uma estrutura de uma poesia hebraica. Paralelismos de ideias e tudo mais, ele está cantando. E é uma canção em homenagem ou em adulação à violência. Ele está enaltecendo a violência. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou, matou 2 pessoas. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. A primeira canção que nós encontramos na Bíblia, a gente não sabe se é a primeira canção cantada, mas pelo menos a primeira que é registrada na Bíblia, é uma canção em exaltação à violência, à maldade, à iniquidade. E note uma coisa que é comum dos ímpios. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Quem disse que de Caim quem matasse Caim seria vingado, Caim seria vingado 7 vezes se alguém o matasse? Quem foi que disse isso? Quem é que está dizendo que de Lameque 70 vezes 7? Foi Deus? É o próprio Lameque se colocando na posição de Deus. O auge da idolatria, ele é o seu Deus, e ele se acha na condição de determinar o castigo daqueles que causaram algum mal contra ele. Olha o ápice da violência que a descendência de Caim alcançou. Rejeição de Deus, a constituição de uma cidade em honra ao ser humano, às obras e às construções humanas, as habilidades humanas, aquilo que um homem pode edificar. Essa é a descendência, ou pelo menos os primeiros filhos, a descendência imediata de Caim, do descendente da serpente. Qual era a mensagem para Israel nesse momento? Israel viria nações poderosas, como o Egito, como a Babilônia, como a Grécia, como Roma. Eles eram um povinho pequenininho. Ele veria esses povos fazendo grandes coisas. Israel jamais poderia esquecer que a sua eleição e a sua escolha não estava atrelada à sua capacidade de produzir coisas, mas na fidelidade daquele que prometeu. Tudo depende de Deus. Toda a história depende de Deus. Ele é o verdadeiro protagonista da história. Ele está conduzindo tudo, inclusive a história de Caim e dos seus descendentes. Eles querem viver sem Deus, mas são obrigados, querendo ou não, a se submeter à sua ordem, à sua lei, à vontade dos descendentes de Caim de alcançar autonomia. Não muda o fato de que eles estão submetidos a uma ordem divina, a ordem do verdadeiro rei.
E então nós partimos para a terceira parte, e aí a gente já está concluindo o nosso sermão. Verso 25 e 26. Bom, nós já vimos o que está acontecendo com a descendência de Caim. Mas e a descendência piedosa? E a palavra piedoso vem de temente a Deus, tá? O oposto de impiedoso, o antônimo de piedoso é impiedoso. É que a nossa ideia de impiedade tem a ver com ser bonzinho ou ser ruim. Mas piedade tem a ver com temer a Deus. Por isso que a gente encontra o nome de alguns papas, né? Não sei o que, Pio. Porque a ideia de que aquele homem ali, teoricamente, seria piedoso. Um homem temente a Deus. Se ele é temente a Deus, aí depois a gente vê a história deles. Tá? A maioria não era. Verso 25. E aí nessa parte, nós encontramos, irmãos, deixa eu só dar um nome para essa terceira parte. O rei preserva a descendência da promessa e continua edificando o seu reino. Veja só. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Note, não quer dizer que esses acontecimentos do capítulo 25, eles acontecem depois de tudo que foi narrado até agora. Não. A única coisa que a gente sabe é que o nascimento de Sete, ele acontece depois da morte de Abel, mas a gente não sabe quanto tempo depois. Caim não teve essa montoeira de filhos, depois que Adão foi ter mais um filho, pelo menos menino, homem, tá? É que contou tudo isso aqui, daqui a pouco ele volta aqui e começa a contar de novo, tá? Tornou Adão a coabitar com a sua esposa, com a sua mulher, com a Eva, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Veja, irmãos, você olha o nome Sete e você pensa, então, esse aí deve ser o 7º filho de Adão. Mas não tem nada a ver. A palavra Sete em hebraico é Shet. É do nome Shet que vem o nosso Sete. Sete é o nome do homem aqui, tá? A palavra Sete em hebraico é Shabá. Da onde vem? Shabat. Tá? Então, Shet aqui é só nome. Tá? É que por coincidência, parece com o nosso número 7, né? Como a gente transcreve o 7. Mas vamos lá. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eva, ela sabe que é Deus que está dando. Que é Deus que está suprindo. Que Deus que está dando de novo um outro filho. Quando Caim nasceu, lembra que ela diz? Concebi um varão com a ajuda do Senhor. Agora ela até mais comedida. Ela não vai dizer que ela conseguiu fazer com a ajuda de Deus. Deus não ajudou só. Ela vai dizer o quê? Deus me deu. Parece que a Eva já está começando a ficar mais crente. Está se tornando um pouco mais crente. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. A descendência, irmãos, da mulher continua. A esperança continua. A promessa não morreu. Deus continua conduzindo a história. Deus continua conduzindo a orquestra com a sua batuta celeste. Ele está conduzindo todas as coisas para a consumação. E a representação disso inicial está aqui, ó. Não acabou. Mulher teve mais um filho. Aí ele foi dado o nome de Sete. Porque ela concebeu, Deus deu a ela um filho para suprir a falta de Abel. Agora, é Abel que no comecinho do capítulo 4 não era muito importante. Lembra como é dito? E a mulher coabitou Adão com sua mulher, ela deu à luz a um filho chamado Caim. E ela disse, concebi um varão com a ajuda do Senhor. E nasceu Abel, seu irmão. E concebeu de novo a mulher, e nasceu Abel, irmão de Caim. Caim, ele não é nem, a relação dele não está nem para com os pais, está para com o Caim, que era o importante naquele momento, tá? Pelo menos para Eva. Agora ela fala, Deus me supriu a falta que Abel me faz. Deus conduziu, Deus me deu um outro descendente, Deus vai conduzindo a história, e novos descendentes surgirão. A dicotomia e a inimizade entre as duas gerações continua existindo. Nós vemos isso em toda a história. E por várias e várias vezes, os descendentes da serpente tentaram eliminar o descendente da mulher. Nós vimos isso lá no Egito, lembra? Durante os acontecimentos que antecedem o nascimento de Moisés, o que o faraó falou? Matem os meninos.
Deus preserva, Deus guarda. Depois, quando Cristo está para nascer, o que nós encontramos? Matem os meninos. Mas antes disso, quando você lê o livro de Esther, você lembra o que aconteceu lá? Um tal Naamã, ele induz o rei Assuero a matar quem? Aí não era nem só os meninos, era matar tudo de uma vez. Essa inimizade vai percorrer todo ao longo da história. Mas a descrição, note que a descrição aqui do descendente da mulher, ela é bem singela. Ela é simples. Ele não diz grandes coisas que eles construíram. A descendência de Caim, eles fazem grandes proezas, cidades, metalurgia e tudo mais. Não quer dizer que a cidade seja ruim, e nem que a metalurgia seja ruim, que a música seja ruim, nada disso. Foi Deus que colocou essas potencialidades no homem, na natureza. Foi o pecado que fez com que o homem adotasse posturas que levassem a natureza para longe do seu princípio, ou do seu projeto inicial. Mas agora é apresentado de forma singela. É sempre assim. Abraão era errante pelo mundo. Não era só um pregador dentre uma multidão de pessoas que não queriam saber de Deus. Israel era pequeno. Davi era o menor dos filhos. Belém era a menor dentre as cidades de Judá. É dessa descendência onde ninguém espera nada, irmãos, que Deus estabelece o seu descendente, que ele mantém firme. E note, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí o que acontece? Começa a invocar o nome do Senhor. A geração de Caim é marcada pelos feitos humanos e a glorificação dos feitos humanos, da perpetuação do nome humano, de estabelecer para si um nome. Mas a geração piedosa, ela é marcada por invocar o nome do Senhor. No final das contas, irmãos, só existe esses dois tipos de gente. Aqueles que vivem para o seu próprio orgulho, para satisfazer os seus próprios desejos, para adorar o Deus que é a si mesmo, e aqueles que invocam o nome do Senhor. Aqueles que buscam o nome do Senhor. A geração de Caim é marcada pela violência. A descrição da geração e do povo de Deus, ela é singela. O que eles fazem? Eles invocam o nome do Senhor. Não quer dizer que eles não sabiam como invocar, mas alguma coisa aconteceu a partir do nascimento de Enos. Que esse povo, essa nova geração de que está nascendo, ela passa agora a viver em função de glorificar, de invocar o nome do Senhor. Mais para frente na história nós vamos ver como as coisas vão se desenrolando. O descendente virá, Deus cumprirá a sua promessa. Na verdade, cumprirá a partir do texto que nós estamos lendo, mas a partir de nós, de onde nós estamos hoje, ele já cumpriu a promessa. O descendente já veio. Abel, ele foi o tipo de Cristo. Ele era inocente e ele morreu de forma inocente, como Cristo morreu, mais inocente que Abel ainda. A terra se abriu para receber o sangue de Abel. A terra se abriu também para receber o sangue de Cristo. Ou ela recebeu o sangue de Cristo. Mas diferente de Abel, irmãos, cujo sangue clama por justiça, o sangue de Cristo, ele nos perdoa da nossa iniquidade. Ele purifica para Deus um povo santo, um povo zeloso e um povo de boas obras. Um povo de sacerdotes reais que vive nesse mundo. Quando a gente olha o capítulo 3 e 4, pelo menos até o verso 24, parece que a maldade impera, a malignidade impera, e Deus parece que está perdendo esse jogo. Mas Deus, irmãos, silenciosamente, Ele continua vencendo, continua triunfando, Ele continua mantendo o seu povo, Ele continua preservando um restolho, um remanescente fiel, que apesar dos seus pecados, continuará persistindo e mantendo a sua convicção, e Deus neles mantendo a sua promessa,
até que Cristo venha. Essa dicotomia da cidade dos homens e a cidade de Deus continua existindo. Ela apareceu na sua malignidade no Egito, como eu mencionei, na Babilônia, em Babel, na torre, em Apocalipse, na grande Babilônia, em oposição à cidade do grande rei, a oposição à cidade que desce do céu ataviada, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. E um dia, irmãos, não pense que o tardar do juízo significa ausência de juízo. Muito em breve, Cristo virá do céu com poder e grande glória. E ele vai desfazer de uma vez por todas a descendência da serpente. Ela será eliminada para sempre. E não haverá mais esse povo que caminha junto. Os ímpios e a igreja, os que não temem a Deus e a igreja, os que não temem a Deus serão eliminados. Essa oposição tolerada por Deus será eliminada. E então haverá somente um povo, com um rei, vivendo em novo céu e nova terra, juntamente com ele para sempre. Não haverá mais distinção entre céu e terra. Vai ser tudo céu para nós. Nessa nova terra que Deus vai restaurar para nós. E nós não ficaremos mais distantes de Deus. Nós ficaremos com ele para sempre. Ele será a nossa luz, Ele será a nossa justiça, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele será a nossa felicidade para sempre. Até lá, paira uma pergunta, e com ela eu encerro o sermão dessa noite. Que geração você pertence? Daqueles que querem fazer para si um nome, daqueles que vivem pelo orgulho e para satisfação do seu ventre, dos seus apetites desordenados, ou daqueles que lutam contra o pecado e vivem para invocar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo culto dessa noite. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de te servir. Ó Deus, preserve em nós um espírito inabalável, que haja em nós, Pai, desejo de ter a Ti e te invocar. Que através da nossa vida o Seu nome seja honrado e glorificado. Que jamais percamos de vista a visão do Teu ser. E a partir de hoje, até os dias da Tua vinda, da vida do Teu Filho, que possamos, ó Pai, viver em novidade de vida, para a glória do Teu nome. E que as pessoas vejam isso em nós, no nosso agir, no nosso andar, no nosso comportamento, que não expressemos, Pai, o caráter da serpente, mas o caráter de Cristo, Teu Filho bendito e amado, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, hoje é o dia do adolescente